independente da necessidade da fonoaudiologia, você diria que seria bom que toda escola tivesse um fonoaudiólogo ou esse tipo de orientação para as crianças, ou não seria necessário? Eu não sei se precisaria necessariamente. As escolas precisam de tantas coisas, quando a gente fala Exato, de é. escola de Brasil, Aí parece né? um luxo, né? Parece um luxo ter uma fonoaudióloga ali dentro. Eu diria que é importante que os educadores tenham assessorias e conhecimentos para identificar vários sinais de risco que podem acontecer nesse marco do desenvolvimento, né? Principalmente os professores, os coordenadoras da pré-escola. Eu acho que a Bem no pré-escola berço, também é no o começo do caminho berço, educacional. Marlúcia, ele é o berço. Então, assim, esses professores precisariam estar muito, com bastante informação, bastante conhecimento, para que eles possam identificar. Identifica, conversa com a família, propõe algumas saídas. Não, na dúvida, encaminha para o profissional Sim. competente para fazer essa Uma investigação, avaliação. né? Perfeito. Bom, do consultório e da sala de aula, por conexão, você avançou para a literatura infantil. O quanto esse trabalho tem ajudado as crianças no processo de alfabetização e desenvolvimento? Então, essa experiência com a literatura infantil é muito recente, Sim. né? Na verdade, só que esse material acabou de ser publicado, foi publicado agora em A gente vai abril. falar muito sobre ele daqui a pouco no próximo bloco. Mas como é que surgiu esse material, Camilo? Ou seja, se consegue alfabetizar, como você falava nos bastidores. Se consegue alfabetizar crianças que apresentam alguma dificuldade, né? Então se imagina, e daí você pode confirmar isso para a gente, que as crianças que não têm essas dificuldades, para elas vai ser um tanto mais fácil. Ah, tá. Porque eu contei um pouquinho. Uma das minhas parceiras aqui de produção desse material, que é a Marinês, ela foi minha professora na faculdade. Né? Quando eu fiz fonoaudiologia, nos últimos 2 anos, tinha uma matéria prática que ela foi minha professora. E quando eu terminei a faculdade, eu não era de Campinas, não sou de Campinas, ela me convidou para trabalhar na clínica dela, né? E foi um privilégio, foi assim um processo muito bom. Enfim, e nós trabalhamos juntas até hoje. Na tese de mestrado, na dissertação de mestrado, ela desenvolveu algumas etapas propôs, né, uns agrupamentos de letras que pudessem ser usados na alfabetização. E Um método novo? Esses agrupamentos, na verdade, não é um método, foi uma proposta. Por Sim. quê? O que ela pensou? A gente tem uma etapa de desenvolvimento dos sons da fala, né? A gente estava falando sobre isso agora. Se eu pegar esses agrupamentos, essas etapas do desenvolvimento da fala, e agrupar essas letras que representam esses sons e propor usar isso como uma forma de ajudar a criança na alfabetização. Então, esses agrupamentos que hoje nós passamos para esse material, vêm dessa proposta da dissertação dela, que é baseado, então, nas etapas do desenvolvimento da fala e do desenvolvimento ortográfico. E aí, esses agrupamentos, então, as vogais, que tem essa produção muito fácil, depois a gente vem para os grupos dos bilabiais, que são o P, o B, o M, né? E... eu preciso falar desses personagens. O trabalho é belíssimo. O visual é muito bonito. Aqui fica mais fácil de entender, Marlúcia. O que acontece? Deixa eu mostrar assim para o nosso ouvinte que pode assistir pelo YouTube. Então são esses agrupamentos. Então, esse livro, ele não vai na sequência da ordem alfabética, como, por exemplo, eu fui alfabetizada no Caminho Suave, né? E seguir a ordem. A proposta que a gente faz é apresentar as letras a partir de agrupamentos, né? Que seguem essas etapas que eu acabei de contar. E aí nós usamos isso durante muitos anos na clínica para alfabetizar essas crianças com transtornos de linguagem, com dislexia, com diversas patologias. Sem oposição dos educadores, nenhum educador reclamou. Não, porque eu não estava, o que acontece? A sala de aula não estava dando conta. Claro. Então, veja só, essas crianças chegam na clínica e a sala de aula não deu conta por inúmeras razões, né? A grande maioria porque essas crianças têm transtornos. Algumas porque a escola não fez bem feito, mas a maioria dessas crianças que chegam tem transtorno. Então, o ensino formal ali não dá conta de cumprir esse processo de alfabetização. Aí, eu acho que é uma observação muito interessante, porque nós já ouvimos algumas vezes assim, mas quem alfabetiza é professor.
Fonoaudiólogo não alfabetiza. Tem Bom, essa. eu não alfabetizo dentro da sala de aula, eu não vou para dentro da sala de aula alfabetizar e não quero ocupar o papel do professor. Mas nós alfabetizamos dentro da clínica essas crianças que a escola não está dando conta, né? E aí, quando a gente usava, e na época era carimbinho, desenho de boca, tudo feito ali com régua, depois no Word, nós usamos isso há muito tempo. Quando nós começamos a olhar, a gente começou a pensar assim, puxa vida, se isso funciona para alfabetizar essas crianças que têm dificuldade no processo, será que a gente não poderia organizar esse material, né, ampliá-lo, deixá-lo bonito, interessante e oferecer isso para as escolas, para os grupos de apoio dentro das escolas? Por quê? Porque ele tem toda essa experiência prática de anos, né? Eu tenho 33, a Marinês tem 43 anos de formada. Então, ela faz isso há 43 anos. E aí, juntamos com todo fundamentos da neuropsicologia, da ciência cognitiva, e juntamos com histórias, fizemos aí música, enfim, ilustrações, tudo para poder A trazer. gente pode. É verdadeiro concluir, então, que a obra é baseada na experiência clínica da Marinês e na sua, Raquel Bernardes, E da né? Sonelise, depois E da como pedagoga, né? Sonelise como pedagoga, mas também em elementos da neurociências. Sim, sim. Quando a gente faz essa proposta dessas carinhas, né? Então, lá no começo, essas carinhas que tem. Eu sou curioso, já vou avançando. Vai, pode mexer. O livro é belíssimo. Essas carinhas que tem o desenho da boca representando os sons, isso é baseado em neurociência, Camilo, tá? Que é o princípio alfabético. Então, o que é? O que a ciência já comprovou que, para a gente ensinar a ler e escrever, isso não sou eu que estou falando. Eu comprovo isso na minha prática, mas quem diz é a ciência, não sou eu, Sim. tá? E aqui não temos negacionistas. Que talvez mais anarquistas, graças a Deus. Nós temos, o português é uma língua alfabética, então nós temos 26 letras, tá? Essas letras, o que elas são? Elas representam os sons da fala. Você já pensou sobre isso? Então, quando a gente vai ensinar a criança a ler, a gente fala, olha, essa letra chama A, B, C. A gente ensina o nome. Sim. Aí você vai e ensina que ela também tem uma forma. Cada letra tem um movimento, uma forma. Tem o maiúsculo, tem o minúsculo, tem a letra cursiva. Que é o que a gente tem aqui. Né? Que a gente tem aqui. Então, você ensina que a letra, ela tem nome, ela tem forma. Isso todo mundo faz, certo? Mas aí, o que a ciência conta? Que a gente precisa contar para a criança que essa letra representa sons. E que é assim que a gente lê e escreve. Então, o A, né, no português, ele tem dois sons, ele representa dois sons. Ele representa o A e representa o AN. Tá? E aí, o E tem três sons. O E, e EN. Então, a criança vai entendendo como que é o mecanismo. Quando ela compreende esse princípio alfabético, o caminho para a leitura e para a escrita está ali. Se você garante essa base. Claro que eu estou falando de base para aprender a ler e escrever. Compreender é o produto final. Né? Então, nós estamos falando dessa primeira base. Mas, se a gente não tiver uma base sólida para fazer um processo de decodificação automático, a gente não tem energia para chegar no processo de compreensão, porque você fica com aquela leitura muito sofrida, falha, com pouca acurácia, né? E aí você não consegue adquirir a fluência da leitura para chegar no que a gente precisa, que é a compreensão. Muito interessante. Podemos pedir uma canção? Sim. Vamos ouvir uma das canções ligadas ao tema da criança hoje em Portugal, e a gente volta para conversar um pouco mais com Raquel Bernardes sobre esse projeto muito bacana de desenvolvimento dos miúdos, tanto lá quanto cá, tanto Brasil quanto Portugal. A gente volta já já.